Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 24 de janeiro, com 3 jogos no miolo da tarde, a partir das 16h30 até as 17 horas, e o principal jogo, na minha opinião, o jogo mais interessante, é Wolfsburg e Holstein Kiel aqui na Alemanha. O Wolfsburg que está disputando uma vaga na Liga dos Campeões atualmente, joga muito bem, um time muito goleador, enfrenta o lanterna da competição, o Holstein Kiel, que acabou recentemente de golear o Borussia Dortmund por 4-2, e o Wolfsburg vem de uma derrota para o Bayern de Munique, mas uma derrota por 3-2 lá na casa do Bayern. Então não é um time bobo. Acho que é um jogo bem interessante. Além disso, nós temos Torino e Cagliari, jogo de meio de tabela na Itália, e Las Palmas e Osasuna. Além disso, eu vou deixar outros jogos complementares para você nesse dia de hoje. Vou começar esse planejamento com Wolfsburg e Holstein Kiel às 16h30 pela 19ª rodada do Campeonato Alemão. Estou de volta ao meu escritório, um pouco melhor aqui no HD da câmera, mas o foco obviamente é na parte direita do conteúdo. Se você é novo por aqui, fica o convite para você acompanhar o conteúdo, pelo menos até a metade. Se você gostar, você pode se inscrever por aqui. Se você já é inscrito e gosta do conteúdo, já deixa o seu like para o YouTube divulgar para novas pessoas. Posso contar com você? Posso? Então, vamos embora. 1,42 é a contação do Wolfsburg. Se a gente colocasse outro time no lugar do Wolfsburg para enfrentar o lanterna da competição, o Kiel, talvez essa cotação desse favorito não estivesse tão esmagada quanto a do Wolfsburg. Isso porque o Wolfsburg vem apresentando um futebol muito bacana, tá? Mas a gente tem que comentar algumas características e algumas dificuldades também da equipe do Wolfsburg. Vou começar com o PDF de apoio. Perceba que o Holstein Kiel vem numa fase horrorosa. Além de ser o lanterna, ele é o pior visitante, não venceu nenhum jogo, saiu na frente em apenas, se não me falha a memória, uma situação, tomou gol em todos os jogos, porém tem uma característica bem interessante do Kiel. Em todos os jogos que ele saiu da sua casa para disputar contra um adversário, ele marcou gol. É impressionante, ele é o lanterna, ele é um time que sofre gol em todo jogo, ele tem uma defesa ruim, quase uma média de 3 gols sofridos por jogo, mas ele simplesmente não gosta de ir embora sem fazer o seu gol de honra. Vou perder? Ah, vou perder, mas eu vou fazer o meu gol de honra. Então a gente já tem uma informação aqui. Eu tenho um time que cai, mas cai atirando. Então eu prefiro, na maioria das vezes, nesse tipo de cenário, pensar no cenário de gols. E eu já sei que o potencial que o Kiel vai me apresentar é interessante, tá? Então vamos guardar essa informação. Média de gols, 1,5 por partida. Não é pouco, hein? Não é pouco. O time do Wolfsburg já tem mais vitórias em casa, obviamente, né? Saiu mais na frente do placar. É uma equipe também que não falhou em marcar em nenhum jogo em casa. Opa, mais uma informação. Temos aqui uma equipe que não deixou de marcar em nenhuma partida em casa, enfrentando uma equipe que não deixou de marcar em nenhum jogo fora. Opa, o que aparece na nossa cara urgentemente? Uma possibilidade de ambas marcas. Quanto é que tá essa cotação? Uma cotação de 1,75. Caramba, eu não faço o ambas marcas, eu não trabalho ambas marcas, não está dentro da minha cartela de metodologia, mas não é uma odd baixa não, viu? Depende da tua taxa de acerto, mas a gente está falando aqui de uma equipe que marca todo o jogo em casa contra uma equipe que marca todo o jogo fora. E além disso, o Wolfsburg só não sofreu gol em uma partida disputada na sua casa. Então, além de marcar, ele também sofre com muita frequência. Isso é quase um 100% de ambas marcas dos dois lados. E essa cotação de 1,75, tá? Lembrando, não estou dando dica para você sair apostando aqui, mas se você trabalha esse mercado, tem uma boa taxa de acerto e concorda que pode ser uma boa opção, aí sim, aí pode ser uma boa opção. Tá? Eu não tô aqui para te vomitar dica. Vai e faz. Depende, tu trabalha esse mercado, você tem já um lastro, né? uma quantidade de anotações do que você fez, você sabe se você é bom nisso ou não, que tipo de odd você utiliza, que tipo de taxa de acerto você tem, não é para sair apostando Vocês sabem que eu defendo aqui uma situação de longo prazo, não é para você, hoje eu tô a fim de fazer uma ambas marcas, não costumo fazer não, mas hoje eu vou me permitir. Gente, sinceramente, nesse tipo de pensamento, é ferro, tá? Então, se estiver dentro da sua metodologia, acho que esse ambas marcam, você pode dar aí uma olhada. Como dizem meus amigos portugueses, dá uma vista de olhos, tá? Acho bem interessante. Além disso, o time do Wolfsburg, ele tem uma média de 2,11 gols marcados por partida e 2,11 gols sofridos por partida. Então, eu tô falando aqui de duas equipes que, em média, estão envolvidas ali em pelo menos 2 gols por jogo, tá? Se eu levar em consideração aqui a situação do 2,5, 100% dos jogos do Kiel fora de casa e 78% dos jogos do Wolfsburg em casa com over 2,5. Então eu tenho mais um possível cenário por aqui, que é um cenário para 3 gols. É uma possibilidade muito grande, tá? Quer ver? Vamos dar uma olhada nos últimos jogos dessas equipes? Olha só, o Wolfsburg dentro de casa, ele enfrentou nesse torneio, tá? Ele enfrentou recentemente o Borussia Mönchengladbach e deu uma goleada de 5-1. Tomou um gol. Contra o Dortmund, ele perdeu por 3-1. Tomou 3 gols e marcou 1. Contra o Mainz, ele venceu por 4-3. Tomou 3 gols
marcou 4. E contra o União Berlim, que é um time mais, vamos dizer assim, difícil de fazer gol mesmo, o União Berlim é um time mais compacto, mais físico, ele venceu por 1-0. Boa vitória, marcou um gol. Então só nesse jogo aqui que o Wolfsburg não tomou gol dentro de casa. O Holstein Kiel, como visitante, ele vem de uma derrota para o Bremen por 2-1, vem de uma derrota para o São Pauli, que era adversário do Kiel na segunda divisão recentemente, por 3-1, vem de uma derrota para o Borussia Mönchengladbach por 4-1 e uma derrota para o Freiburg por 3-2. Qual foi a similaridade nesses jogos? Ele marcou gol em todos os jogos e ele sofreu mais do que um gol em todos esses jogos. Então são duas equipes que se conectam muito bem para uma possibilidade de gols. A única coisa que pode tornar esse jogo ruim é aquele jogo amarrado 0-0. Porque se a gente leva em consideração a posição na tabela do Holstein Kiel, usando aqui o radar esportivo, o Holstein Kiel está numa situação de desespero. A pontuação para o Kiel sair hoje da zona de rebaixamento seria de pelo menos 7 pontos. Pelo menos, né? Para não empatar ali com o Hoffenheim. Então, nesse tipo de situação, se o Holstein Kiel estiver atrás do placar, e é muito provável que esteja, porque não é uma equipe que costuma abrir placar, como a gente já viu por aqui, a gente pode ter um desespero da equipe do Kiel e um jogo muito mais aberto, tá? E para finalizar, outra característica importante aqui no PDF de apoio que eu percebi foram as bolas paradas. Para você que é um trader e vai trabalhar no jogo, obviamente, ao vivo, comprando e vendendo posições, você tem um Kiel que é um dos times que mais sofrem de cabeça na competição da Bundesliga. E também uma das equipes que mais sofrem de fora da área. Então, se for escolher se fechar, se compactar, vão tomar bombardeio de fora da área. E o time do Wolfsburg marca muito de fora da área, 7 gols marcados de fora da área e 5 gols marcados de cabeça, além de 6 gols de escanteio. Então, nós teremos aqui uma boa disputa de bolas aéreas e de finalizações de fora da área. Fechou? Em relação à correção de preço, se você é um trader, né? Aqui a situação é o seguinte, toma muito cuidado, porque para você esperar uma correção de preço numa cotação de 1,42, o Kiel ele tem que estar jogando não só bem no contra-ataque, ele tem que estar dominando o jogo, para que o mercado se assuste e faça uma correção de preço brusca no Wolfsburg. Só que você estar contra o Wolfsburg, que é a melhor equipe, confiando no Holstein Kiel, que é a pior equipe, que é o pior visitante, que é uma equipe que sofre gol o tempo todo, talvez não seja um cenário tão saudável. Então, se for trabalhar essa correção, eu te aconselho a tomar muito cuidado. Eu prefiro não fazer. Vale a pena trabalhar esse back favorito, então, Theo, se eu for um trader? Bom, se você for trabalhar alguns recortes de muita superioridade do Wolfsburg, até vale. Qual que é o perigo por aqui? Lembre-se que o Kiel não deixou de marcar em nenhum jogo fora. Então você pode, dentro de uma janela de superioridade do Wolfsburg, tomar um gol de contra-ataque do Kiel a qualquer momento. E aí faz parte da metodologia. O problema é quem não está preparado. O problema é quem não tem metodologia mais validada. Por quê? Acha que não presta. Eu vejo muita gente, eu vou falar muito sobre isso daqui para frente, né? Nos vídeos de conteúdo. Mas eu vejo muita gente trazendo um novo método para si, aplicando nos primeiros dias, tomando gols ali aleatórios, porque faz parte. E aí começa a tiltar. Pô, não é para mim, não gosto. Calma, faz parte. Quando você está a favor de um método que se chama back favorito, ou seja, estar a favor do favorito, e ele te dá sinal para entrar a favor, você, dentro dessa parcela do risco, envolve também a questão de tomar um gol de contra-ataque. Faz parte. O favorito, nem sempre, quando tá bem, ele vai marcar. Às vezes ele vai só jogar bem e sem marcar. Às vezes ele vai jogar bem e tomar gol. O problema é você estar a favor dele quando ele não está bem. É aí que mora o perigo. Fechou? Então, para mim, é um jogo mais direcionado para gols e para ambas marcas. O que você acha? Comenta aí. Próximo jogo, 16h45, Torino e Cagliari. 2,10 a cotação do Torino, 3,80 do Cagliari. Sinceramente, para mim, já se configura aqui num jogo de meio de tabela para correção de preço. E é um jogo muito mais indicado para se trabalhar ao vivo do que no pré-jogo. Então eu já vou colocar aqui uma opção de correção de preço, tá? Se você é um punter, esquece esse negócio de correção de preço, você não trabalha isso. E vamos dar uma olhada um pouco mais a fundo na situação aqui de Torino e Cagliari. O Torino vem de 6 jogos sem vitória em casa. Ali teve até uma sequência de 2 derrotas e depois 2 empates. Não é uma equipe que sai tanto na frente do placar e é uma equipe que falhou em marcar em 50% dos jogos. Então esperar gol do Torino é mais difícil. Até hoje ele vai marcar 10 gols só para te tornar aqui um meme. Paciência, faz parte. Mas eu tô trabalhando aqui com o que a gente tá vendo nos últimos jogos, né? O time do Cagliari. O time do Cagliari não deixou de sofrer gol em nenhum jogo. Esse aqui não passa em branco. Sofreu em todas as partidas fora de casa. E marcou mais gols do que o Torino. Mas, em relação à quantidade de vitórias, foi a mesma coisa. Jogou também 10 jogos fora
e só teve 2 vitórias. Mas pelo menos vem de 2 partidas sem perder. Assim como o Torino, só que o Torino somou 2 pontos, o Cagliari somou 4 pontos, porque teve ali uma vitória recente. Nos últimos jogos, dentro de casa, nesse torneio, o Torino vem de um empate contra a Juventus, e aí a gente precisa elogiar esse resultado, porque é a Juventus, né, um adversário mais difícil. Um 0-0 com o Parma, aí é um resultado mais complicado. Uma derrota para o Bolonha, uma derrota para o Napoli, também esperada, e um empate para o Monza. Então, contra Napoli e Juventus, são times que eram esperados que vencessem pelo menos o Torino, a Juventus conseguiu pelo menos somar 1 ponto. Agora, contra o Monza, contra o Parma principalmente e contra o Bolonha, a equipe do Torino deixou a desejar. Como visitante, o Cagliari vem de um bom empate contra o Milan, fora de casa, também preciso elogiar isso daqui, porque o Milan provavelmente era um favorito de odd 1,40. Venceu o Monza, fora de casa, o próprio Monza, que complicou a vida do Torino, e perdeu para o Venezia e para a Fiorentina. Derrota para a Fiorentina, vou considerar aqui um resultado normal, e um empate contra o Genoa. Então, dentro dos últimos jogos, eu estou vendo uma coisa muito mais afirmativa, uma coisa muito mais elogiável do Cagliari do que do Torino. Porque 2 adversários aqui fracos que o Torino deixou de vencer. Parma, que não vive boa fase. Hoje o Parma ocupa a 16ª colocação do campeonato italiano, a gente consegue ver por aqui, e um empate contra o Monza, que hoje é o lanterna da competição. Já o time do Cagliari conseguiu tirar ponto do Milan, beleza, o Torino também tirou ponto da Juventus, venceu o Monza, que é o último colocado, que o Torino não conseguiu vencer, perdeu para o Venezia, aqui sim é um resultado ruim. O Venezia é uma equipe hoje debaixo da tabela, ali pouquinho acima só do Monza, então é um resultado contestável, mas empatou fora de casa com o Genoa, e o Genoa dentro de casa a gente já sabe que é um adversário extremamente difícil de vencer, então conquistar ponto ali já é o suficiente. Então, na minha opinião, dos 5 jogos, os últimos 5 jogos de cada um, eu consigo ver pontos positivos do Cagliari. Dos últimos jogos, entre eles, e eu tenho aqui essa lista, vou colocar na casa do Torino somente nesse torneio. O Torino empatou com o Cagliari no último jogo, perdeu 2 consecutivas para o Cagliari e depois empatou mais uma. A última vitória do Torino contra o Cagliari foi em 2017. Isso significa que, na minha humilde opinião, temos aqui um favorito que pode se complicar, tá? Isso é para você que já pretendia trabalhar a favor do Torino de olho fechado, tomar um pouco de cuidado. Porque é um Cagliari que vem nos últimos, se a gente voltar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 jogos consecutivos complicando a vida do Torino em Turim, vem dos últimos 5 jogos também, no geral, tendo bons resultados, perdendo ponto para equipes que era esperado e vencendo equipes que o Torino não conseguiu vencer, e na minha opinião, é sim um Torino que pode vir a se complicar. Além de ser um jogo para correção de preço, porque se o Cagliari começar melhor, essa odd do Torino pode corrigir. Não vou te indicar aqui o mercado de gols, porque nós temos ataques frágeis. Cada um precisa de mais de 3 finalizações, quase 4 finalizações no alvo para marcar um gol. O primeiro tempo de cada dos 2 aqui são péssimos. O time do Torino já tem uma bola aérea, pelo menos ofensiva, melhor, mas defensivamente é um time muito ruim. É um time que sofre muito gol de cabeça. Apenas em 20% dos jogos do Torino, em casa, nós tivemos o 2,5. E em 50% dos jogos do Cagliari fora, o over 2,5. Se fosse para te indicar gols aqui, ficaria num cenário ali de 2 gols no máximo, mas eu prefiro não te indicar. Acho que é um jogo para você trabalhar ao vivo. Se você tem metodologia somente voltada para gols, talvez seja uma partida para você pular, tá bom? Las Palmas e Osasuna. Las Palmas que recentemente venceu a equipe do Barcelona, né? Perdeu para o Real Madrid, se não me falha a memória, mas venceu a equipe do Barcelona. Vamos falar um pouquinho sobre tabela de classificação. 2 equipes praticamente ali no meio de tabela, o Osasuna com 26, o Las Palmas com 22. Me parece aqui um jogo também para correção de preço. Não vou inventar muita moda por aqui. Nesse jogo a gente não tem um favorito muito claro, diferente do jogo do Torino, então é difícil até cravar que o favorito pode se complicar. Nas últimas partidas, vamos lá, em casa, neste torneio, o Sassuolo também visitante nesse torneio. Olha só, o Las Palmas vem de uma derrota para o Getafe em casa, por 2-1, vitórias contra o Espanhol e o Valladolid e derrota para o Mallorca. Em todos esses jogos, o Las Palmas marcou pelo menos um gol, né? Não sofreu apenas contra o Espanhol. Sofreu 2 contra o Getafe, 1 contra o Valladolid e 3 contra o Mallorca. O time do Osasuna fora já é muito mais difícil de tomar gol e de marcar gol, é um time mais físico. Perdeu para o Atlético de Madrid lá no segundo tempo, padrão, né?
Atlético de Madrid em casa costuma vencer seus jogos assim. Empatou com o Espanhol 0-0 e empatou também com o Sevilha. Utilizando o PDF de apoio, nós temos um Las Palmas que vem de 3 vitórias nos últimos 8 jogos e 4 derrotas. O Osasuna, 3 derrotas, mas apenas uma vitória. É difícil tirar alguma informação positiva, né? A única coisa que a gente tem por aqui é que o time do Las Palmas é uma equipe que falha pouquíssimo em marcar, só que marca pouco gol, né? Sofreu praticamente em todos os jogos também, mas também não sofre tantos gols. Então é um Las Palmas que até puxa esse jogo para um possível cenário de 2 gols, mas é um Osasuna que empurra esse jogo para um cenário mais under. Tá? Olha só, 67% dos jogos apenas do Osasuna fora teve o over 1,5. Então não é uma partida que eu te indicaria trabalhar no mercado de gols. Uma característica aqui talvez curiosa é que o time do Osasuna, que é um time mais compacto fora de casa, costuma sofrer bastante gol de fora da área. Dá a bola para o seu adversário e ele acaba finalizando, mas o Las Palmas marcou 4 gols de fora da área, mas a gente não consegue tirar muito proveito disso para apostas, né? A não ser que você aposte no mercado específico a gols de fora da área. Aí beleza, mas geralmente não é o caso. Então, sinceramente, para mim, é um jogo para você trabalhar 100% no ao vivo, principalmente se você é um trader, e eu não vou te crucificar se você falar assim, ó, beleza, obrigado, não vou fazer esse daqui não. Vou focar ali no Torino com o Cagliari e no Wolfsburg com o Holstein-Kiel, até porque os horários são muito similares, sem problema nenhum. Para você que é um punter, acho que é um jogo muito difícil. Talvez seja o caso de você deixar para lá. Vou deixar aqui embaixo outros jogos complementares no meu parceiro Radar Esportivo, o link da minha parceira Betfair. Se você ainda não está no meu canal do WhatsApp, o link tá aqui embaixo, tá? Eu mando as promoções, as super cotações da Betfair. Por lá tá tendo várias cotações interessantes. Over 1,5 no PSG com o City foi 4-2. Teve o Gabriel Magalhães para poder marcar pelo menos uma falta contra o Tottenham. Marcou e tomou um amarelo. Marcou mais de uma, marcou 2. Teve o over 1 gols, né? O gol do City contra o Ipswich, também pagando 2, se eu não me engano. Então eu vou deixando essas cotações lá no grupo do WhatsApp e também no Telegram, tá? Além disso, se você não me segue, fica o convite novamente. Apostas são para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade e eu vejo você amanhã. Combinado? Um grande abraço.